Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Alegria estar aqui com os irmãos, podendo aprender junto com vocês a palavra do Senhor. Bom, nosso texto, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 23. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus é um povo mais amigo de Israel: Vão embora, afastam-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês, juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante a noite, toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor?
Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, nos ensinando sobre os Teus mistérios e as Tuas verdades na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a entender tudo o que Tu desejas de nós, Pai. Peço-te, Senhor, que o Teu Espírito cele essa palavra no coração e nas mentes de todos os nossos irmãos, para que sirva para nós como luz na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Não sei se todos vocês conhecem a história de Saul, mas só para dar um apanhado em cima do que nós lemos. Saul é descendente, é da tribo de Benjamim. Por isso que aqui nesse trecho do versículo 17, Samuel diz: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, porque quando Samuel foi ungir Saul, ele disse: mas logo eu, que sou da tribo de Benjamim, a última das tribos, insignificante, não vale quase nada, fraquinha, né? E ele mesmo estranha, logo eu. E Deus realmente ou escolheu ele da última tribo, do pequenininho, do menor. Ele era grandão, mas ele era grandão e era medroso, porque no dia que Samuel foi, apresentá-lo ao povo, ele estava escondido no meio das bagagens. Não sei se vocês lembram. Imagina, um homem alto, que imagino que deva ser, para se esconder, devia estar deitado no chão. E é interessante que Samuel fala isso para ele. Você, pequeno aos seus próprios olhos, e Deus te chamou, te comissionou, te colocou como líder, como cabeça das tribos. Olha a oportunidade que Deus te deu. E Samuel, quando fala isso para Saul, ele está falando: olha a bobagem que você fez. Não está nem exaltando ele. Está dizendo: olha como você jogou fora uma grande oportunidade que Deus te deu. Por que grande oportunidade, irmãos? Porque essa tribo dos amalequitas, Deus já havia dado juízo contra eles. Deus já havia estabelecido juízo contra eles já na época de Moisés. Imagina o tempo que se passou, até chegar nos tempos de Saul. E Saul seria o rei em cujas mãos estaria cumprir esse desígnio de Deus, esse juízo. Todo esse tempo passou, e naquela época, e naquela data, era o tempo que Deus iria cumprir o juízo de Deus contra os amalequitas. E seria Saul o rei, aquele que levaria na sua mão esse juízo. O juízo contra os amalequitas era um juízo porque os amalequitas faziam algo terrível na presença do Senhor. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 25. Eu leio, se vocês não acharem rápido, eu leio. Senão, nós não saímos aqui tão cedo.
Deuteronômio 25, 17 a 19, diz assim: por que Deus manda destruir os amalequitas? Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos, cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Crueldade, maldade. Quem são os que ficam atrás, gente? Geralmente, quem fica no final do final, os idosos, os doentes, as mulheres que acabaram de ter neném, as criancinhas que não têm como andar com rapidez. Todos os fracos que ficavam atrás, lá no caminho, esses amalequitas covardes, iam lá e matavam sem dó e sem piedade. E sem temer a Deus, ou seja, faziam sem pensar, o Deus deles está vendo, nada, mas Deus via. Quando eles fizeram isso, e repetidamente atacando o povo de Israel, Deus já havia estabelecido esse juízo, que eles seriam destruídos, todos. Não haveria memória deles em nenhuma geração. É um juízo duro? É. É terrível? É. Principalmente quando a gente lê aqui matar crianças, né? Meninos. É um juízo terrível. É um juízo que, graças a Deus, hoje não precisamos ver. Porque hoje o juízo é contra o mal, é contra o maligno. Mas nessa data, os inimigos de Israel, eu imagino o tipo de demônios que havia nessa tribo para serem tão cruéis e sanguinários, com pessoas que simplesmente estavam fugindo de tantos anos de escravidão, tentando encontrar em direção, né? Tentando encontrar a terra prometida. É mais encontrar, na verdade, dentro deles, né? Porque eles estavam ali na beiradinha, mas não vamos entrar em detalhes agora. E esse juízo foi estabelecido e estava na mão de Saul concretizar isso. O que Saul fez? Conseguiu aqui não sei quantos mil homens e lá e foi para lá, avisou os queneus, porque o juízo era só contra os amalequitas, fez certinho. Chegou lá, matou todo mundo. O que ele fez? Poupou o rei. Não sei porquê, mas poupou o rei, levou o rei. E o olho gordo cresceu em cima do despojo. Despojo o quê? Viu aquelas ovelhinhas gordinhas, aqueles bodinhos gordinhos, viu aquele gado gordinho, tudo alimentado. Não vou matar isso aqui, né? Vamos levar. A gente faz um churrascão e fala que é para Deus, né? Ou vende, né? A gente ganha a grana. E ele fez isso pensando nele mesmo. Ele obedeceu a Deus uma parte, enquanto aquilo lhe foi, de alguma maneira, para ele, concordou. Enquanto ele concordou com alguma coisa. Mas naquilo que ele achou que Deus estava exagerando, ele disse, não, vamos fazer diferente. A gente dá uma maquiada na obediência e a gente, leva. Deus vai gostar, né? Porque o gado gordinho, as ovelhas gordinhas. Deus vai gostar, não tem defeito, né? Diante das exigências de Deus, aí não tem defeito. E se enganou profundamente. A tal ponto que ele acreditou na própria mentira. Saul era um homem tão rebelde, instável, e ele mudava de opinião com tanta facilidade que ele era até fingido. Ele fingia. Quando ele vê Samuel, ele fala, eu fui, viu? Fui, fiz tudo, beleza, tudo certinho.
Obedeci a Deus, tô, ó, amigão de Deus. E aí uma ovelhinha, mé, mé, entregou. Samuel fala, mas o que é isso que eu estou escutando? Não, peraí. O que nós aprendemos com essa história? Que não vou desenvolver mais sobre Saul. Mas acho que uma das coisas que nós podemos aprender, primeiro, o juízo de Deus, ele chega na hora dele. Mas quando Deus estabelece um juízo, ele chega. Deus ama o seu povo. E ele tem promessas com o seu povo. E o único que pode destruir o seu povo é ele próprio. E ponto. Não adianta pessoas se levantarem. Não adianta nações se levantarem contra o povo de Israel. Não adianta ideologias se levantarem contra o povo de Israel. Não adianta. Não adianta. Vão fazer, vão, mas não vão chegar onde querem. Porque o único que vai estabelecer e que pode fazer isso é o próprio Deus. Primeiro lugar, aprendemos sobre o juízo de Deus contra o mal. Hoje, o juízo de Deus é contra todas as ações do maligno na terra. Tudo que o inimigo faz contra a criação de Deus e os filhos de Deus já tem um juízo estabelecido e Deus vai cumprir. Deus cumpre no tempo dele, cumpre, mas às vezes ele usa situações ou pessoas, levanta situações ou pessoas em que esse juízo acaba sendo concretizado. Aí nós vemos, digamos, na época do nazismo, infelizmente guerra é uma coisa horrível, pessoas inocentes morrem, mas se estabeleceu um juízo até que não fosse destruído e não fosse parado toda aquela matança contra o povo de Israel, não cessou. Até hoje é um marco na história da humanidade. Assim como outras nações que se levantaram contra o povo de Israel. Hoje, muitas delas não existem mais. Não tem o que dizer. Tem quem gosta e quem não gosta do povo de Israel. Não tem o que dizer. É assim que acontece. Segundo ponto, a obediência em submissão aos propósitos divinos. Nos ensina que obedecer é o principal. O que nós entendemos por obedecer? Obedecer é atender, sujeitar-se à vontade da pessoa a qual obedecemos, estar dependente do poder e da autoridade dessa pessoa, vergar-se, se curvar e cumprir o que essa pessoa estabelece. E no nosso caso, é Deus. Quando Samuel fala para Saul essas palavras que nós lemos, né? Que ele fala, a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de animais. Ele está dizendo, não adianta nada você fingir que obedece com atos, quando você não obedece com a tua mente, com o teu coração. Quando a tua obediência é somente ações, ou seja, fingimento. Eu tenho uma aparência de justiça, eu tenho uma aparência de alguém que é um bom cristão. Olha, eu faço bem para esse, faço bem para aquele. Venho na igreja vestidinho como crente. Eu falo jargão de crente, falo crentez. Amém, irmão? Paz do Senhor, irmão. Ah, Deus abençoe, irmão. Tem hora que essas palavras são jargões. São faladas simplesmente porque eu sei que o outro quer ouvir, porque ele ouvindo, ele acha que eu sou santo. É terrível quando a gente ouve essas palavras e no teu coração o Espírito Santo diz, e isso é falso. A gente tem que fazer como Samuel fez.
chorar diante do Senhor. Tenho certeza que Samuel chorou diante de Deus, clamou pelo Saul. Aqui diz na palavra que ele gostava de Saul. Ele tinha amor, ele tinha misericórdia de Saul. Nós temos que orar por pessoas que são fingidas, que usam aparência de cristãos, jargões cristãos, mas não vivem uma vida verdadeira com Deus, porque Deus vê. E um dia o juízo chega. Outra coisa que Samuel fala para Saul é sobre a questão do sacrifício. Sacrifício ou submissão é oferecer-se a Deus em sacrifício, não é em morte. Na época havia a morte dos animais, eles eram sacrificados, porque Jesus ainda não tinha vindo à terra. Mas é a gente se apresentar a Ele, a nossa existência. E a gente se humilhar diante do Senhor, se submeter, é isso, é esse sacrifício. Deus quer isso na nossa vida. Porque com isso, deixamos de lado aquilo que nos é confortável, gostoso, prazeroso, e colocamos, Senhor, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. O teu prazer será o meu. E Deus é bom. Nós aprendemos também, nós vamos poder também ver aqui que em Romanos 6, 17 a 18, também diz o que é essa obediência ao Senhor. Romanos 6, 17 a 18, diz assim: Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A obediência para sermos servos da justiça. É isso que o Senhor quer da nossa vida. A obediência ao Senhor exige que a gente esteja cumprindo o seu comando, e para isso precisamos conhecê-lo. Deus quer que nós estejamos alinhados com o propósito dele. Saul perdeu essa oportunidade. Ele poderia estar alinhado com o propósito de Deus, porque Deus já havia estabelecido um juízo contra aquele povo, e Saul seria o rei a cumprir o juízo. Naquela época era essa forma de fazer, com guerras. Mas Saul perdeu, ele não estava alinhado com Deus. Ele não teve na sua mente, é verdade, houve uma vez que eu ouço tanto quando eu frequento, né, o tabernáculo, e lá fala, né, lê, sobre as leis, e aí ele fala e prometeu isso, e disse esse juízo sobre os amalequitas, tal. Não, ele esqueceu, tirou do seu coração completamente. Ele não estava alinhado com os propósitos de Deus. Nós temos a liberdade de obedecer ou não, não é verdade? A obediência é uma decisão pessoal. Eu posso decidir obedecer, eu posso decidir não obedecer. Poder, eu posso. A consequência disso eu também tenho que entender que vem junto, né? Então, essa decisão em aceitar ou não a palavra do Senhor é livre para todos nós. Mas devemos pensar nas consequências. Não somente nós devemos ensinar às pessoas quais são essas consequências. E a desobediência, ela é vista por Deus como rebeldia. Rebeldia é quando a nossa alma se distancia de Deus e fica focada somente em nós mesmos. Quando nós nos tornamos arrogantes, olha o que Samuel diz para Saul. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Gente, é muito grave isso, hein?
rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É abominável ao Senhor. E pensa numa coisa, não é abominável ao Senhor porque Ele é vaidoso e Ele quer que todo mundo obedeça a Ele e faça o que Ele quer. Não! É porque a rebeldia, você dá a mão, desculpe, vai para o capeta mesmo. Rebeldia, você dá a mão para o diabo mesmo. Isso corta o coração de Deus, que te fez, que te ama, que fez tudo para que você volte para Ele. Rebeldia é você voltar as costas para Ele e voltar as costas para Deus. Não tem jeito, você vira do outro lado. Você já sabe quem está lá. Por isso que é abominável como feitiçaria, porque você vai ser destruído. Alguém que Ele ama. Alguém que Ele iria enviar seu próprio filho para salvar. Não é vaidade divina. A rebeldia é uma traição para o Senhor. Por isso que Samuel fala, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. O juízo de Deus chegou para Saul, porque Samuel disse, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Você sabe como isso doeu no coração de Samuel? Como isso doeu no coração de Deus? Deus acreditava que aquele mocinho, que ninguém dava nada, que era da última tribo, dos últimos, só era grandão. Deus acreditava nele. Porque iria chegar nessa época em que Deus estabeleceu o juízo, ele ia cumprir algo importantíssimo para a nação de Israel. Porque toda nação que se lançasse com tanta gana contra Israel para destruí-lo, não ia parar nunca mais. Doeu no coração de Deus. A arrogância. Porque a arrogância é ser um idólatra consigo mesmo. E foi isso que Saul fez. Naquele jeitão, né? Não, mas eu fiz, não, mas o povo, jogando a peteca para todo mundo. A obediência é algo que nos aproxima do Senhor. É algo que mostra para o Senhor o quanto o amamos. E o quanto nós aceitamos ser coparticipantes dos seus projetos. Que é o nosso terceiro ponto. Nós precisamos entender que através de Jesus, somos coparticipantes dos planos de Deus em nossa vida, nossa família, em nossa comunidade, em nosso país e no mundo. Às vezes a gente perde a visão até nessa questão de no mundo. Quantos irmãos nossos não perderam essa visão de que somos coparticipantes dos planos de Deus no mundo? Muitos não perderam essa visão. E aí nós temos aqueles grandes missionários que vão a todas as nações. A América Latina é um fruto de grandes missionários que foram falando do Evangelho para nações. Brasil, Argentina, Chile. Apesar de hoje nós termos um movimento que tenta anular isso tudo, mas uma coisa nós temos como promessa: Deus não deixa mexer contra o seu povo. E aí nós temos um entendimento, nós, através de Jesus, somos o povo de Deus também. Também, não substitutos de Israel, também. E Deus peleja por nós. Vamos ver em Hebreus capítulo 5, 7 e 10, que eu vou ler rapidinho. Que horas são? Hebreus capítulo 5, 7 a 10, diz assim, sobre o propósito de Deus pela humanidade através de Jesus.
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, da sua obediência. E, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somos coparticipantes desse sofrimento de Jesus, coparticipantes do fato dele ter sido obediente com o sofrimento dele até o fim, até a morte de cruz. Somos coparticipantes com ele. Através deles, nós fomos inseridos nos planos de Deus. Romanos 8, 16, 17 diz assim. Romanos 8, 16, 17 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos co-herdeiros, co-participantes dos planos de Deus para toda a humanidade. E quais são esses planos de Deus para toda a humanidade? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão dessa promessa do Senhor na nossa vida. Em Efésios 3, 6, diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Somos coparticipantes por meio do Evangelho. Jesus nos diz em Mateus 28, 19 a 20, que nós devemos levar esse Evangelho ao mundo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E isso é o que Deus diz para nós. Esse é o comando que Deus tem para nós. Não façamos como Saul, que em um momento ele esqueceu do comando, ele esqueceu de que um dia viria esse juízo, e distraidamente ele foi, obedeceu uma parte, desobedeceu a outra, e perdeu a bênção. Nós temos que nadar e chegar até o fim. Não morramos na praia. O que é morrer na praia? É você ser um cristão fingido. Ah, fui salvo em Jesus, fui batizado, frequento a igreja, vou à igreja todo sábado. E se puder, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Convido todo mundo que eu convido, todas as pessoas que eu conheço para a igreja. E como é que está a tua vida com o Senhor? Ou quando você chega em casa, você tira o carapuça de crente e se transforma em alguma outra coisa? Como é isso? Isso para Deus é abominável. Deus quer que a gente seja isso o tempo todo. Porque Ele nos coloca, olha a promessa que Deus nos dá. A gente é co-herdeiro do Senhor, co-herdeiro nas promessas. A gente está assim com o Senhor através de Jesus. Será que nós estamos deixando de lado a importância do cumprimento e da obediência de Jesus em relação ao seu sacrifício? E ficando somente no raso e não indo a fundo naquilo que Deus quer? Família, comunidade, cidade, país, o mundo. Será que nós conseguimos enxergar isso em filhos, enxergar isso em sobrinhos, em netos? Será que a gente vai lá e diz, Senhor, já que eu não consegui fazer tudo, talvez que eu poderia ter feito, mas que a minha descendência faça? Ou que aquela pessoa assim que eu conheço faça?
Até onde o Senhor quer que eu vá? Me mostra. Me mostra qual que é o plano que o Senhor quer, me diz as diretrizes, eu quero ir lá, eu quero fazer. Nós temos que estar ligados nele, ouvindo a voz do Senhor no nosso coração, dizendo aonde e como. Não distraídos por nós mesmos, pelas coisas da vida. Ah, sim, mas a gente tem trabalho, a gente tem as atividades diárias. Sim, tem. Não deixa isso te distrair. Fica ligado. Siga o líder. Se você não seguir o líder, você perde a bênção. É esse o título da nossa palavra hoje. Siga o líder. Ou você perde a bênção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar do fundo do nosso coração, pelo Teu grande amor. Porque através do Teu Filho Jesus, o Senhor nos tornou coparticipantes dos Teus planos, co-herdeiros das promessas, co-herdeiros do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos inseriu, o Senhor nos chamou, nos comissionou. Ajuda-nos a valorizar isso, como deve ser valorizado, Pai. A não ficarmos distraídos, a não ficarmos voltados somente para nós mesmos, para as coisas desse mundo, ou seja, riquezas, ou seja, vaidade, ou seja, deixa eu ver se aquele fulana, pensa de mim, não pensa de mim, ou estou assim, estou assado, engordei, emagreci, estou envelhecendo. São coisas tão pequenas, comparadas ao que Jesus fez por nós, Pai. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos a nos manter com a mente firmes no Teu propósito, não no nosso. Ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos sempre atentos aos comandos que o Senhor tem, para que a gente possa, sim, realmente obedecer, para que a gente possa, sim, fazer a diferença que o Senhor quer que a gente faça, para que os Teus planos e os Teus projetos sejam concretizados completamente, não somente na nossa vida, nem da nossa família, mas na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nas Américas e no mundo. Ajuda-nos a não enfraquecer, a manter o foco em Ti e não em nós. E não nas nossas fraquezas, e não nas nossas incapacidades. Porque se o Senhor escolheu um homem, grande no tamanho, mas tão fraquinho, ele tinha uma visão de si tão fraquinha, da última tribo, do último, e o Senhor escolheu. E lhe deu a oportunidade de estar junto contigo no cumprimento de um juízo. Hoje, Senhor, nós estamos contigo no cumprimento, sim, da luta contra o mal, na luta contra o inimigo das nossas almas, na luta contra o inimigo da humanidade, que Tu amas tanto, Senhor. Ajuda-nos a ser aqueles filhos que estão sempre querendo obedecer e cumprir os Teus propósitos na nossa vida e em todos os lugares, assim como Jesus comissionou. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.